Olá pessoal, graça e paz, estamos aqui para gravar a nossa ministração desta semana, que será apresentado no domingo, às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Facebook e no Instagram. E o tema, dando continuidade às nossas ministrações desses dias, é: para que você foi salvo? Quinto ponto de hoje é: você foi salvo para representar a Jesus nessa terra. Vamos ver um versículo que vai nos dar embasamento para essa verdade. Segundo aos Coríntios 5, versículo 20, diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por essa palavra. Nós precisamos, Senhor, do Espírito Santo para nos instruir, nos capacitar, nos ensinar a respeito dessa grande proposta. Uma grande responsabilidade, Senhor, é representar o Senhor nessa terra em que vivemos. Para isso, Senhor, é necessário a presença do Espírito Santo em nossa vida, para nos ungir com poder, com graça, com sabedoria, a fim de que essa mensagem se torne algo poderosa na vida daqueles que estão nos assistindo. Também, Senhor, nós te suplicamos que o Senhor conceda essa tamanha bênção de nos alcançar os nossos assistentes com o espírito de revelação e de sabedoria, no pleno entendimento da tua palavra, para que essa palavra, Senhor, não seja apenas logos, mas que ela se torne rema, algo poderoso para edificar as nossas vidas. E desde já, Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, e o fazemos, papai, em nome de Jesus. A grande pergunta dessa série de ministrações é: por que que Deus salvou você? Será que você é mais bonitinho do que os outros? Será que você é de família mais nobre do que os outros? Será que você é mais bem comportado que os outros? Não. A razão pela qual você foi salvo por Deus é porque Deus lhe ama muito. E Ele não apenas ama você e a mim dessa intensidade, mas Ele ama a todas as pessoas do planeta Terra. Só que as pessoas ainda não sabem dessa verdade e, por causa dessa ignorância espiritual, eles ainda não aceitaram a Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, que é a maior graça, o maior poder, a maior bênção que um ser humano pode alcançar. É ser salvo por Jesus, para viver com Ele, para Ele e morar com Ele na glória. Eu sou extremamente grato ao Senhor por esta condição. Então, você só foi salvo porque Deus lhe ama muito. Mas a boa notícia é que Ele não ama somente a você e a mim, mas Ele ama a todos os seres humanos do planeta Terra, por mais miseráveis que eles sejam, por mais gananciosos, por mais pecadores, por mais tudo de ruim. É incrível, Deus nos ama. E por isso que Ele diz que Deus nos amou, dando o seu único filho para morrer no nosso lugar, quando nós éramos ainda pecadores. Então, você e eu que alcancemos essa dádiva, esta graça, amados, vamos fazer por merecer a nossa vida cristã nessa terra, representando de maneira digna ao nosso Pai Celestial. Queridos, muitos homens estudiosos fazem cursos, se preparam para ingressar na carreira diplomática. Naturalmente, é uma grande honra você ser um embaixador do Brasil, um embaixador dos Estados Unidos, um embaixador da Rússia, mas nada disso, meu amado, se compara a você ser um embaixador do reino de Deus. E isso é o que a Bíblia nos assegura em 2 Coríntios 5, 20. Agora a pergunta é: será
que nós estamos realmente honrando a Deus com essa indicação? O embaixador é aquele que representa o seu país num outro país. Ele precisa ser um profundo conhecedor do seu país, da história, da economia, da maneira de pensar do país, para que ele possa representar o seu país em outro país. Então a questão do embaixador do Reino de Deus é uma grande responsabilidade para mim e para você de representar a pessoa maravilhosa de Jesus no planeta Terra, apresentando as características, as qualidades, as benesses do reino de Deus, o qual nós representamos. Então as pessoas só virão fazer parte desse reino a partir do momento que elas se convençam que esse reino é bom, maravilhoso, e que nós precisamos verdadeiramente fazer jus a ele. Então a Bíblia começa dizendo assim: portanto, olha só, somos embaixadores de Cristo. Não diz que nós vamos ser, não diz se você passar no concurso, não diz que você um dia será. Não, o tempo do verbo é presente. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Querido, é a nossa representação, é a nossa dinâmica, é a nossa postura no reino natural em que vivemos, que fará com que alguém queira participar desse reino celestial, desse reino espiritual chamado o reino de Deus. Para tanto, nós precisamos ser representantes fiéis. Nós não podemos representar o reino de Deus envolvido em pecado, em coisas desonestas, em coisas que não são justas. Não há como você vir a representar o reino de Deus aqui com uma postura inadequada, com uma maneira vã de viver. Não, eu fui chamado para viver o reino de Deus nessa terra e para implementar a visão desse reino para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Então, é uma grande responsabilidade. Então, esse texto nos fala que, por amor de Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. O tema desses versículos é que Deus estava na cruz com Jesus para perdoar os pecados da humanidade. Deus estava ali para reconciliar o homem com Deus. Então é um grande ministério chamado Ministério da Reconciliação. E diz que Deus estava na cruz, não imputando aos homens as suas transgressões. Pelo contrário, perdoando-lhes todos os pecados, para que agora esse novo homem possa representar a Jesus nessa terra com dignidade, com sabedoria, com graça, com unção, com poder, para fazer as mesmas obras que Jesus fez, e a Bíblia diz que vamos fazer obras ainda maiores do que aquelas que Cristo realizou nessa terra. Então, que grande responsabilidade, que grande bênção você e eu fomos convocados pelo Senhor Deus para sermos embaixadores do Rei de Deus aqui na terra. Então, o embaixador representa o seu país de origem, aonde ele foi colocado. Então, nós estamos aqui no reino terreno para apresentar aos homens o reino de Deus. Então, meus amados, não faça pouco caso disto. Não dê mau exemplo disso. Não transgrida os princípios de Deus para não envergonhar o nome do Pai. Tanto é que na oração do Pai Nosso, ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E eu fico a pensar, meu Deus, o nome do Senhor não já é santo? Claro, santíssimo. Porém, quando eu e você nos apresentamos como filho de Deus e fazemos coisas erradas, nós passamos a desonrar o nome do nosso Pai. E isto é muito grave. O filho representa o pai.
e o filho tem que ter uma boa representatividade do seu pai, da sua família, para assim, dessa forma, alcançarmos outras pessoas que virão fazer parte desse reino. Vamos ver outra passagem também que nos fala sobre isto, que é 1 Crônicas 16, de 8 a 10, que diz assim: Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulgue entre as nações o que ele tem feito, cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Esse texto nos alerta, nos remete a um processo de divulgar entre as nações os grandes feitos de Deus. A Bíblia diz no Salmo 126 que o Senhor tem feito grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Então, meus amados, as maravilhas que Deus nos faz, a gente precisa testemunhar, proclamar para os que não conhecem, a fim de que o nome do nosso Deus se torne conhecido, bem assim os atos de grandeza da sua obra, do seu reino. Deem graças ao Senhor. Obrigado, Pai. Clame pelo seu nome, o nome de Deus, o nome de Jesus. É um nome maravilhoso. Divulgue entre as nações. Olha só, o nosso testemunho não pode ficar restrito somente à nossa casa, somente à nossa igreja, somente à nossa cidade, somente ao nosso país. Nós precisamos divulgar os grandes feitos de Deus em todas as nações, porque Deus quer fazer discípulo de todas as nações. Ele deu uma ordem lá em Marcos 16, 15 e 16, que nós temos que pregar o evangelho em todas as nações. Então virá o fim. Está escrito isso lá em Mateus 24, 14. Então veja bem, cantem para Deus. É muito importante nós louvarmos o Senhor. Louvem-no, é a sequência. Contem todos os seus atos maravilhosos. Deus estabeleceu uma lei em Israel, na qual está escrito no Salmo 73, os pais precisavam transmitir para os filhos os grandes feitos de Deus, a fim de que aquelas crianças, quando crescessem, colocassem a sua confiança no Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo, e Deus naquele tempo não tinha escritura, não tinha Bíblia. Então a tradição era oral. Então Deus ordenava que os pais transmitissem aos filhos, que por sua vez, lá na frente, transmitisse aos filhos de novo, outros filhos, os grandes feitos de Deus. Deus tem um tremendo testemunho de milagres no planeta, mas isso não pode ficar escondido, isso não pode ficar oculto, isso não pode ficar só entre nós, precisa ser proclamado, precisa ser divulgado, precisa ser falado. Então, nós precisamos alegrar o nosso coração e buscar o Senhor. A Bíblia diz em Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque um dia você vai querer buscar o Senhor e não vai achá-lo. Portanto, meu amado, aproveite o tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo agradável, é um tempo aceitável do Senhor, e é o tempo de nós nos dedicarmos a conhecer a Deus de maneira mais profunda, mais maravilhosa. Em Isaías 43, 10 está escrito o seguinte: vocês são minhas testemunhas. O que é uma testemunha? É alguém que presenciou um fato, um acidente, uma situação desagradável, e ele precisa, diante de um juiz, testemunhar o que ele viu, como é que ele viu, para que as autoridades tenham oportunidade de fazer juízo de valores sobre aquele fato que estão analisando. Então, quando nós falamos que nós precisamos
que nós precisamos testemunhar é falar, divulgar das coisas que Deus tem feito nessa terra. E eu quero lhe dizer que Deus tem feito grandes coisas na minha vida e eu espero que Ele continue a fazer. Então ele diz aqui, ó, Isaías 43, 10. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou. Nenhum haverá e não haverá algum depois de mim. É muito interessante, amado, que o ser humano natural, aquele que não tem contato com a Bíblia, com os cristãos, eles não tenham noção, eles não tenham conhecimento dos grandes feitos de Deus. Só que Deus não faz nada escondido. Tudo que Deus faz visa para abençoar o ser humano. Então eu e você não podemos ser agente secreto de Sua Majestade e ficar alheio às coisas espetaculares, maravilhosas que Deus tem realizado em prol dos seus filhos, da sua igreja. Então o Senhor tem nos destacado. Lá no texto anterior, ele diz que nós somos embaixadores, tá? Aqui ele diz que nós somos testemunhas. Então eu lhe pergunto, você tem visto grandes coisas que Deus tem feito nesse planeta? Ah, são muitas coisas. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus fez o povo de Israel passar diante do mar com o pé enxuto. Deus alimentou 3 milhões de pessoas no deserto. Deus fez sair água da rocha. Deus é um Deus de poder e nós precisamos, amados, compartilhar essas coisas para o ser humano entender quem é o nosso Deus. Por quê? Nós vimos na semana passada que há milhares de deuses com letra minúscula. Esses deuses não podem salvar. Só há um Deus que salva. É Deus dos judeus. É Deus o Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra e tudo que há. Os homens, os animais, os astros, as estrelas. Tudo isso, meu querido, foi criado por Deus. Então ele não quer que os seus atos gloriosos fiquem encobertos. Ele quer que você proclame, que você divulgue, que você fale para as pessoas, para que as pessoas venham conhecer esse Deus através dos grandes feitos que ele tem realizado no planeta Terra. Ninguém quer servir a um Deus que é fraco, que não faz nada, que não tem a menor importância. Então, nós somos convocados pelo Senhor para sermos suas testemunhas, porque ele diz que ele é Deus, e antes dele nenhum Deus se formou e nem se formará, porque Deus é único, ele é onisciente, onipotente, onipresente, todo-poderoso. E o mundo precisa conhecer esse Deus. E Deus tem destacado a você e a mim para esta obra gloriosa. Agora, há uma maneira muito importante para você representar esse Deus aqui na terra. Colossenses 3, 1 a 4 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. A Bíblia nos ensina, ali no livro de Filipenses, que há pessoas que só se preocupam com as coisas terrenas, só se preocupam em encher a barriga, não está preocupado em fazer a obra do Senhor. E Deus nos traz um tremendo de um alerta de que nós precisamos ser testemunha. Agora, como que eu posso testemunhar dos milagres de Deus, dos atos de Deus, se a minha vida pessoal for um caos? Não tem como. Então ele diz, se você foi ressuscitado
juntamente com Cristo, e verdadeiramente eu fui, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, e não das que são daqui da terra. Porque quando Cristo se manifestar, ou seja, na sua vinda, nós o veremos como ele é e recebemos o nosso corpo glorificado. Então, meus amados, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer para ser um representante autêntico de Deus é viver uma vida digna, uma vida de valores espirituais constantes, permanentes. Não há mais lugar para nossa vida para pecar. A Bíblia diz em Pedro lá que nós somos salvos para a obediência e que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então nós não podemos, amados, viver de qualquer maneira como as pessoas do mundo vivem, porque nós morremos, mas já ressuscitamos com Deus, estamos vivendo nessa terra como peregrino, como passageiro, mas nós não vamos ficar aqui. Nós vamos acessar a pátria celestial, que é um lugar maravilhoso que Deus preparou para nós morarmos. Agora, isso é para quem quer, meu amado. Se você não quer isso, amém. Você vai escolher o caminho que você vai. Mas eu quero dizer que só tem dois caminhos, céu e inferno. Então, se você não for para um, certamente você vai para o outro. Então, é tempo de escolher e escolher o bom caminho. Estamos vivendo uma época de Natal onde todo mundo fala de presente, amigo secreto, comida, janta, tudo. Mas nós esquecemos de falar daquele que veio em data próxima que nós vivemos para implantar aqui o reino de Deus. Veja, desculpe, em 1 Coríntios 4, 9 e 10 diz assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nós nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós os fracos, vós os fortes, vós os nobres, nós os desprezíveis. Gente, dar testemunho das coisas de Deus não é nada fácil, porque há uma galera aí que desvaloriza a vida correta de um cristão. Ele diz aqui que Deus colocou os apóstolos como último lugar, onde eles se tornaram exemplos para deboche, para achincalhamento, para crítica, para todo tipo de coisa ruim. Mas nós vamos resistir, porque nós não vamos nos abater com essas situações, nós vamos permanecer firme, contemplando aquele que nos salvou, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda, em 1 Coríntios 11, de 1 a 3, Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Você não pode representar uma pessoa, você não pode representar a Deus se você não for um imitador de Cristo. A palavra cristão, do qual nós nos denominamos, significa pequenos cristos. Então, o que o Senhor espera é que eu e você andemos nas pegadas do Mestre, porque Paulo ele tem muita autoridade, muita ousadia, quando ele chega para você e para mim e diz assim: sede meus imitadores. Não é porque eu sou melhor do que os outros, é porque eu sou um imitador de Cristo. Então, quando você está imitando a Paulo, você está imitando a Jesus. Olha o que ele diz: de fato, eu vos louvo porque... De fato, eu vos louvo em tudo. Vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Quero, entretanto, que saiba ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, Deus o cabeça de Deus. Olha aqui, meus queridos, tem aqui uma hierarquia muito importante para você e para mim obedecer. Eu costumo dizer que o reino de Deus é um reino altamente organizado. Olha só,
há uma hierarquia. E se você não seguir esta hierarquia, você vai ter sérios problemas no reino de Deus. Ele começa dizendo aqui: quero que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Então o homem não está aqui solto para fazer o que ele quer, o que ele acha melhor. Não. Ele está aqui para ser seguidor de Cristo. Aí ele fala: o homem é o cabeça da mulher. A gente gosta disso, né? Não, a mulher tem que obedecer ao homem. Perfeito. Mas isso só será possível quando este homem estiver em submissão, em obediência a Cristo. O homem não está solto no planeta fazendo o que ele quer, o que ele deseja. Assim como Deus manda a mulher ser submissa ao marido, ele manda o homem ser submisso a Cristo, até porque Cristo é submisso a Deus Pai. Então há uma cadeia de autoridade na qual nós precisamos obedecer. Deus é o cabeça geral. Abaixo de Deus está Jesus Cristo. Abaixo de Jesus Cristo está o homem. Abaixo do homem está a mulher. Abaixo da mulher está os filhos. Abaixo dos filhos estão gato, cachorrinho e etc. Então, por que tem muita confusão no mundo em que nós vivemos? Porque tem muita mulher que não aceita ser submissa ao marido. Ela quer mandar, ela quer fazer, ela quer acontecer. Está errado. Agora, também tem muito marido que quer que a mulher obedeça a ele, quer que a mulher se submeta a ele, mas ele próprio não se submete a Jesus. Então, meu filho, isso aí também não funciona. A cadeia de autoridade funciona muito perfeitamente de cima para baixo. Deus Pai, Jesus, o homem, a mulher e os filhos. Então, se você estiver colocando o seu lar nessa perspectiva, você será um homem grandemente abençoado, porque Deus honra aqueles que obedecem às suas ordens. Então, meu amado, se você está vivendo um evangelho que não obedece a Jesus, você está sendo um mau testemunho do evangelho de Cristo. Mulher, se você está vivendo nessa terra e não se submete em amor ao seu esposo, você não está sendo uma boa testemunha de Cristo, porque Cristo se submeteu a Deus Pai. Quando ele passou o seu pior momento de agonia no jardim do Getsemane, ele orou 3 vezes ao Pai com as seguintes palavras: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que não se faça o que eu quero, e sim o que tu queres. Ele voltou para orar, 2ª vez: Senhor, eu não gostaria de passar pela crucificação. Se for possível, faça-se que eu passe dela, mas que não faça a minha vontade, e sim a tua. A 3ª vez foi a mesma conversa. Em todas as 3 orações, Deus não respondeu nada para Jesus. Então ele entendeu que ele tinha que ir para a cruz. E ele se submeteu até o fim. Foi para a morte, não reclamou. Ele foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Então esse é o testemunho que eu e você precisamos dar a respeito do reino de Deus. Queridos, vamos ter uma palavra de oração, nosso tempo acabou. Eu teria muito mais coisa para falar, mas semana que vem nós vamos continuar aqui debaixo de um outro tema, que você foi salvo para manifestar a glória de Deus neste planeta. Oremos. Pai, muito obrigado por essa ministração. Eu quero lhe pedir que o Espírito Santo complete a obra naquilo que eu não fui capaz de explicar diretamente, os princípios do reino, que o Espírito Santo faça, porque ele é o nosso instrutor de justiça e só ele sabe, mais do que nunca, explicar as coisas da Bíblia. Paizinho querido, Paizinho amado, abençoa o nosso povo desse período de Natal, que haja quebrantamento nos corações, que haja a bondade não só nessa data, mas em todo o ano. Abençoa, Pai, de maneira espetacular os teus filhos nessa terra. A ti, Papai, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. E fazemos isso, Paizinho Santo, em teu nome,
Em nome de Jesus, amém.